Bom dia a todos, a todas. Sejam todos bem-vindos ao curso da Maternidade Santa Maria. Estamos dando continuidade, né, com as orientações. Hoje nós teremos duas aulas, a de amamentação e de cuidados com o RN, tá? Então, logo depois da minha vai entrar uma outra colega falando. Nós temos um serviço, né, na maternidade. Nós somos uma maternidade de referência no estado da Bahia. Nós temos 11 anos em Salvador, atendemos Salvador e região, né, metropolitana, interior. Temos um serviço de concierge, tá, que é o diferencial. O que é o concierge? É a pessoa que acolhe você junto com a enfermagem na maternidade. Ela ajuda você no internamento, com a parte da nutrição, né? Eu digo sempre que a concierge faz aquela parte que a gente tem em casa, todos os paparicos, certo? Nós temos no andar, são 5 salas de pré-parto, são salas que atendem, acolhem a mãe que deseja um parto normal. Então, a sala tem cavalinho, bola, luz azul, né, a cromoterapia. Você tem a opção de trazer o seu som, que você coloca a música que você desejar. A gente tem toda uma estrutura para poder receber tanto a mãe, né, o pai e a equipe médica externa se precisar. No final, eu vou tentar responder as perguntas. Se por acaso eu não conseguir, tem um e-mail aí no link, um link, curso@hportuguês, aí podem mandar, tá, as perguntas que eu vou respondendo assim que conseguir, tá certo? Vamos começar. Ser mãe é só uma mensagenzinha, né? Porque, assim, esse momento é um momento tão importante, né? A mulher se sente ainda mais plena. Ser mãe é a mais árdua e mais sublime das tarefas que Deus pode encarregar ao ser humano. Eu sempre digo que é a parte que a gente se sente a dona de tudo, né? A gente carrega um ser dentro da gente. E é um momento bem especial. Só para dar uma introdução, né, o que é o ato de amamentar, é um vínculo. Essa é uma foto de uma mãe aqui da maternidade Santa Maria. Acreditem, esse bebezinho aí tem 3 dias de vida. Olha a pega da criança, que coisa mais linda. Ela está fazendo contato pele a pele totalmente com o bebê, tá? Amamentar é muito mais que alimentar fisicamente. É uma poderosa fonte, né, de comunicação entre a mãe e o bebê, através do aconchego, o contato físico, o calor materno e a troca de olhar. Eu sempre digo que é nesse momento que a mãe fica conversando, né, trocando olhar com o bebê, se apaixonando ainda mais pela criança. A amamentação oferece vários benefícios para a saúde, tanto para a mãe quanto para a criança. O leite materno é totalmente adequado às necessidades nutricionais do lactente e seus conteúdos nutricionais são significativos para o RN e sua adaptação fisiológica na vida extrauterina. Quais são os benefícios, né? São inúmeros os benefícios. Eu não vou aqui falar sobre todos, porque vai ficar muito prolixo. Essa foto aqui do lado é uma mãe com o pai, um nascimento na primeira hora de ouro, é a hora mais importante que a gente fala da amamentação. Essa bebezinha aqui tinha acabado de sair de dentro da mamãe, tá? Ela ainda está com cordão umbilical, está sugando, e você dá para perceber o vínculo, né? Mãe, pai e a criança. Então, para a mamãe, quais são os benefícios? Ela ajuda a contração uterina, né? Ela ajuda a expulsar os produtos da concepção, como a placenta e as membranas, e ela reduz o risco de sangramento do pós-parto. Então, assim, é normal, é esperado quem está amamentando sentir contração. Então, assim, quando você chegar no alojamento conjunto, que é o local onde a mãe e o bebê fica após o parto, você está amamentando o seu bebê e sentindo o útero contraindo. Ela auxilia a perda de peso. Então, assim, fala assim, eu estou amamentando, estou perdendo muito peso. É isso mesmo, você gasta muita energia. O que é importante? Sempre beber água, ingerir líquido, todas as vezes que estiver amamentando. A amamentação exclusiva pode inibir a ovulação, funcionando como método anticoncepcional natural. Então, assim, as mães que amamentam em livre demanda, né, o risco de você engravidar é muito menor. Favorece o contato entre mãe e filho, previne a depressão pós-natal. E quais são os benefícios para o bebê? Né? Alguns também. Oferece proteção imunológica e contém anticorpos que proporcionam maior resistência às infecções. Tá? A amamentação promove o desenvolvimento orofacial. Por quê? Por conta de toda a articulação que ela usa. Quando ela estiver amamentando, ela vai fazendo exercícios que vão desenvolver, reduz o risco de desenvolvimento de alergias.
Aqui também é outra foto de um bebezinho aqui na maternidade. Ó o dedinho de figa, né? Eu brinco que ele aqui tá fazendo assim, ó, tô com sorte, né? Tô aqui, ó, no meu momento, minha mãe e eu. O leite materno favorece a proteção imunológica, que eu já falei, favorece a nutrição adequada. Então, assim, não existe aquele mito, né? Ah, meu leite é fraco, meu bebê não está engordando, não está sugando. O que, que a gente precisa entender? O estômago de um recém-nascido é do tamanho de um carocinho de feijão. Então, no primeiro dia, no segundo dia, vai estar com colostro. Então, se tudo que ele sugar, se o bebê não estiver sugando, não estiver se alimentando, ele vai chorar. Então, assim, Mariane, eu tô sugando, tá sugando o tempo todo e eu tô sentindo que ele tá com fome. Mas não, é livre demanda mesmo, certo? O leite materno possui bactérias probióticas que protegem contra doenças inflamatórias do sistema digestivo. Quais são os fatores que contribuem para o aleitamento? Facilitar o aleitamento materno precoce, de preferência na primeira hora após o nascimento, que é aquela foto que eu mostrei para vocês anteriormente. O bebê saiu da mamãe, botar no peito, é a primeira hora, a hora ouro que a gente fala. Saiu, contato pele a pele, deixar o bebê localizar, né, a auréola e deixar ele sugar. Manter a mãe e o RN juntos. A gente tem uma maternidade, a gente já começou, já tem um tempinho, e estamos fortalecendo a cada dia o berçário imediato. O que é o berçário imediato, Mariane? É o bebê e a mãe sair junto do centro obstétrico. A gente não faz berçário, a não ser que o bebê tenha qualquer intercorrência. O bebê fica junto da mãe no centro obstétrico o tempo todo. E aí agora o bebê já sobe em contato pele a pele com a mãe. Assim, ó. Ele sobe sem roupa, tá? Do berçário. Em posição de canguru, ele vem em contato pele a pele, deitado no peito da mãe, barriga com barriga, envolto num lençol. E aí ele vem para o alojamento conjunto, é onde ele vai ficar até o momento da alta, em contato sempre com a mãe e com o acompanhante, de preferência, até o momento da alta, que é em torno, geralmente, de 48 horas após a data de nascimento. Tá? Receber ajuda na primeira mamada sempre que for necessário. Eu sempre digo, o alojamento conjunto é onde você vai aprender, é onde vai nortear você, para você conseguir uma assistência, né, a mamada ideal. Tá com dúvida? Chame a enfermagem o tempo todo. Todas as enfermeiras da maternidade são obstétricas, são capacitadas a poder treinar a amamentação da mãe. Lembre-se sempre que a amamentação é um treinamento diário. A cada mamada, a cada vez que você for colocar, você vai aprender. Não oferecer mamadeiras ou bicos artificiais nos primeiros dias. Por que eu não posso oferecer? A não ser por orientação da neonatologista. Porque a mamadeira é mais fácil o bebê pegar. E muitos bebês, eles acabam dificultando depois a pega do peito porque está com a mamadeira. E a rede de apoio, que é super importante. Eu sempre digo assim, a gente tem que... Nasce uma criança, nasce uma mãe, e aí a gente tem que dar um apoio para que ela se sinta bem acolhida. Aqui é só para poder ilustrar, é a anatomia da mama. Eu não vou entrar muito em detalhes, né? Assim, o que é importante? O tamanho da mama não está relacionado com a produção láctea. Muitas mães falam que, meu peito é pequeno, não vou amamentar. Vai sim, certo? A maior parte do volume da mama é composto de tecido adiposo, que é a gordura. Assim sendo, as mamas pequenas contêm suficiente tecido glandular, que é onde se produz o leite. Aqui, só para outra ilustração, né, sobre os tipos de mamilo. Tem um mamilo curto, que é a primeira foto. Eu tenho um mamilo plano, né, que quando você olha o mamilo, você não vê o bico. Tem aquele protuso, que parece muito com o bico de mamadeira, só para a gente tentar lembrar. E o invertido. Todos os bicos, a gente consegue amamentar, alguns com a maior dificuldade, mas com orientação, o bebê pega e desenvolve bem a amamentação. Será que existe leite fraco? De jeito nenhum, tá? O leite nunca é fraco, cada leite é de acordo com a idade gestacional que o bebê nasce. Então, assim, a mãe que tem um bebê prematuro, o leite dela é de acordo com as necessidades do bebê daquela idade, tá certo? O colostro é aquele primeiro, segundo dia, no terceiro dia, geralmente, já vem a pojadura. Ele pode ser claro ou amarelo, grosso ou ralo, ajuda na proteção e a treinar o jeito de mamar. Tá? É um leite concentrado, nutritivo e com muitos anticorpos. Aqui é só para vocês terem uma noção assim, da coloração de cada leite, né? da diferença dos tipos de leite materno. Como eu falei, né? O colostro é o primeiro leite obtido pelo bebê.
É quando o bebê sai do útero, vai para o colo da mamãe, é esse aqui que ele recebe no primeiro dia, certo? Aqui é o leite anterior da primeira mamada, ele é mais claro, tá vendo? Ele hidrata o bebê, e o leite posterior e o final da mamada é o leite rico em gordura. É a que a gente diz assim, vai engordar o bebê. Aqui são algumas técnicas de amamentação, né? São algumas posições que você pode oferecer o seu peito para o bebê. Lembre-se sempre, a posição da mãe é a que é mais confortável para você e para o bebê. Não adianta eu falar, olha, bote na posição tradicional, se a posição invertida para você é mais confortável. Certo? Eu vou demonstrar agora no boneco, para a gente poder ter uma ideia. Esse aqui é uma mama com mamilo protuso, tá conseguindo ver, certo? Aí eu vou pegar a minha almofada de amamentação. Lembre-se que a almofada tem que ser uma forma de ficar confortável para você e para seu bebê, certo? Toda vez que você estiver amamentando, você vai trazer o bebê para perto de você, não você ir para o bebê. Por quê? Porque se a gente ficar numa posição desconfortável, a gente pode sentir muita dor nas costas e não conseguir dar uma amamentação correta. Então, eu vou pegar aqui meu bebê. Esse aqui é Pedrinho, certo? Eu vou primeiro massagear a minha mama. Eu vou deixar sempre a minha auréola amolecida, porque a pega que vai me dizer que a amamentação tá boa ou não, certo? Eu vou massagear, certo? A mão em forma de C, para poder segurar a mama. E vou massagear sempre ao redor da auréola. O que é a auréola? É essa parte escurecida da minha mama, certo? Eu vou massagear. A auréola estando macia, o bebê consegue abocanhar, certo? Aí eu vou pegar Pedrinho e vou colocar na posição tradicional. Qual é a posição tradicional, Mariane? A barriga do bebê junto com a minha barriga, a mão dele, ó, para trás, certo? Barriga com barriga. Observe que a almofada está me dando um apoio no meu braço, que eu estou sustentando, e nas minhas costas, tá? E vou, ó, pegar em forma de C, fazer a pega e deixar ele abrir a boca. Quando ele abrir bem a boca, eu vou deixar ele abocanhar. O que é que eu posso fazer para poder facilitar que ele abra a boca? Na hora da minha massagem, vai sair o colostro nos primeiros dias, certo? Eu vou deixar passar um pouquinho de colostro na boca dele. Isso facilita que ele sinta o gostinho e que ele abre. E quando ele abrir a boca, eu vou colocar. Quando eu coloco, aí eu vou segurar e depois eu posso tirar. Não existe, é mito, quando fala assim, o bebê vai sufocar. Mariane, mas eu estou sentindo o nariz do meu bebê muito próximo ao meu peito. O que é que eu posso fazer? Com o meu dedinho, eu vou fazer uma leve pressão no nariz para poder que ele consiga respirar e que eu fique tranquila também. E aí eu vou, ó, relaxar, eu vou encostar para que eu também fique muito confortável. Mariane, eu estou sentindo que meu bebê está com a pega ruim. Como é que eu avalio uma boa pega? As bochechas arredondadas, aquele estalinho que fica, ó, é uma pega errada. O que é que eu vou fazer? Meu dedo mindinho, cantinho da auréola, vou apertar o bico do peito, ó, para baixo e vou tirar. Porque quando ele pega errado, ele pega só no meu bico, eu vou ferir, vai machucar o meu bico e eu não vou conseguir mais amamentar. Aí eu vou reposiciono. Ele terminou essa mamada, tirou o bico da boca, eu vou botar para cima, vou deixar, ó, Pedrinho arrotar em torno de, no máximo, meia hora. Arrotou, ele tá chorando, ele quer mais peito. O que é que eu vou fazer? Vou, ó, colocar assim nesse peito, ele já não conseguir mais sugar. E você vê que o peito tá, né, bem vazio. Eu boto na outra mama, da mesma forma, eu vou massagear e deixo ele mamar. Precisamos lembrar sempre que a amamentação é livre demanda, é a necessidade do bebê, certo? Essa é a posição tradicional que eu passei para vocês. Eu quero dar na posição invertida, posso? Pode. Eu boto o bebê, ó, perninha para trás, a mãozinha dele embaixo da minha. Com a minha mão esquerda, eu consigo, ou a outra mão que não é não dominante, eu consigo segurar a cabeça do bebê. E com a mão dominante, o que é que eu faço? Eu vou em forma de C na minha mama, o mesmo processo. Pegar um pouco, ó, estimular ele com um pouquinho de colostro na boquinha. Ele abriu, eu vou botar aquele abocanha bama e vou. Sempre lembrando que eu tenho que estar confortável na minha posição para que eu consiga evoluir na minha amamentação, certo? Mariane, eu sou mãe de gêmeos. Consigo amamentar? Consegue sim. Para a amamentação de gêmeos, eu vou precisar de mais uma ajuda. Lembra aquele apoio familiar que eu falei lá na frente no slide? Pois é. Eu tenho aqui, ó,
mel. É um casal. O que é que eu vou fazer? Posição invertida ou posição tradicional. Eu já tenho que preparar a minha mama antes. Coloco, ó, mel de um lado, pedrinho de outro e amamento. E aí eu consigo amamentar. O que é que eu chamo bem atenção, principalmente no alojamento conjunto? Quando a gente volta do centro obstétrico, às vezes a gente volta um pouco sonolenta. A gente tem que ter muito cuidado nesse momento, porque assim a gente está cansada, está amamentando, e aí eu posso pegar num sono. É importante que nesse momento o acompanhante sempre esteja do lado. Eu preciso estar sentada, confortável, grades da cama levantadas. Por quê? Porque se meu braço cair, eu tenho que estar atento para meu bebê não cair no chão, certo? Na mesma coisa em casa. Quando eu for para casa, o local que eu for amamentar tem que ser um local seguro, tá bom? Então, ó, eu botei mel do lado, pedrinho do outro e ó, e tô amamentando, certo? Mariane, eu consigo fazer a posição tradicional? Consegue também, ok? Boto depois, ó, mel para rotar, e aí dou, ó, ao papai, ao vovô, à Dinda, Pedrinho, que para que outra pessoa bote para rotar também. Aqui são as posições que eu falei com vocês, né? A cavalinho é a posição que você bota o bebê, ele fica sentadinho exatamente no seu colo. Os recém-nascidos é mais difícil essa posição, geralmente com 3 meses, quando ele está mais durinho, porque aí você coloca ele sentado, certo? Você, na posição de C da mama, nunca eu vou fazer a tesourinha. Por que eu não posso fazer a tesourinha? Porque a tesoura, ela obstrui os ductos da mama. E aí é uma falsa ilusão que eu estou ajudando. Então, assim, eu vou a posição de C, pego a mama, trago o bebê para perto de mim, ó, e ele abocanha. E aí ele fica sugando até ele terminar. Certo? A posição invertida que eu falei, que é aquela posição que a gente coloca o bebezinho para trás, sempre, ó, botei o bebezinho para trás, seguro a mama em forma de C, levo o bebê até a boca do bebê até meu peito, certo? A posição de gêmeos, lembra que eu falei? Um consegue botar na posição tradicional, que esse bebezinho da direita, e o outro na posição invertida. E no término da mamada, que é muito importante, dedo mindinho, auréola, bico do peito, aperto para que ele não puxe o meu bico, que é esse atrito do bico do bebê, do nosso bico do peito com a boca do bebê que machuca. Mariane machucou. O que é que eu faço? Calma, o que é importante? Eu vou pegar a parte do colostro no finalzinho, quando eu fizer a ordenha, vou passar o colostro no bico do peito e vou deixar secar. Certo? Deixou secar, eu boto o sutiã de amamentação por cima. O que acontece? Que é muito frequente, principalmente aqui na maternidade. Eu terminei, o bico do peito ainda está molhado com o restinho do colostro, eu boto o sutiã. Quando seca, aquela pelezinha que formou por cima, eu acabo tendo atrito quando eu tiro o sutiã. E aí acaba machucando. Né? Quais são as dicas importantes que eu sempre digo para as mães aqui? A posição é uma posição confortável para a mãe. Eu vou orientar vocês, qualquer enfermeira da maternidade, ó, a gente tem essa posição, vamos tentar aquela, mas você tem que dizer qual é a posição que você mais quer, que você se sente mais confortável para poder confortar até seu bebê. Manter o bebê com o corpo alinhado, com a cabeça voltada para a mama e a barriga voltada para a barriga da mãe, que é a posição tradicional. Como é que eu tenho que observar a face do RN? Observar a boca bem aberta, abocanhando toda a auréola, que é aquela parte escurecida, junto com o mamilo. Os lábios invertidos, que a gente chama de boquinha de peixe. Ele vai com a boca e, ó, pega exatamente a auréola toda. Não pode pegar só o bico, porque se pegar o bico, vai machucar e você não vai conseguir progredir bem com a amamentação. As bochechas têm que estar arredondadas. É importante que ele não faça aquela covinha assim, ó, quando estiver sugando, porque essa covinha ele não consegue abocanhar corretamente. Observar os estalidos, né, que eu falei durante a mamada, é sinal de técnica incorreta. Hoje mesmo a mãe falou, ó, que bonitinho, tá dando estalos. Você, ó, mãe, é lindo, mas não tá pegando corretamente. No final da mamada, colocar sempre o bebê em posição vertical para que ele possa arrotar. O aleitamento, a gente precisa lembrar, é livre demanda. Então, assim, tem bebês que a gente chama que aqueles bebês são bebês gulosos, que eles mamam muito mesmo. Eu boto para rotar, meia hora, eles deitam um pouquinho no berço, a gente coloca no berço sempre de barriguinha para cima. E aí, quando ele tá chorando de novo, é para amamentar mesmo. Aqui a importância, né, da massagem e a ordenha de alívio. Todas as vezes, antes de amamentar, você tem que preparar a sua mama. Então, assim, quando você vai para casa, nos primeiros dias é mais complicado você saber mais ou menos o horário que o bebê tá. Quando o bebê tiver com um mês, né, maiorzinho, você já consegue entender, olha, ele mamou agora, daqui a 1h30 já vai mamar. Então, assim, eu preparar a minha mama antes de oferecer.
Tem o início da pojadura, que geralmente a partir do 3º dia, né, que começa, e aí a partir daí que vai vir muito leite. O que eu preciso? Amolecer a auréola, certo? Fazer a massagem antes de oferecer meu peito para o bebê. Fazer sempre antes das mamadas, nos intervalos, se for necessário. Se você conseguir, um peito está amamentando, o outro você já ir conseguindo massagear, ó, para poder já oferecer, porque tem bebês que mamam, né, as 2 mamas ao mesmo, depois de cada mamada. Eu vou, ó, fazendo a ordenha, certo? Sempre, ó, aperto de cima para baixo, certo? Ó, ter cuidado na hora que eu for, para não ficar fazendo beliscão, porque quando você faz o beliscãozinho, ele machuca mesmo, você vai ver que cheio de hematoma a mama. Aplicar compressa fria após a massagem, se necessário. Aqui é uma foto de mastite, né? Você vê que está uma mama bem engurgitada. Provavelmente essa mãe, ela não fez uma ordenha, né, correta e acabou. A quantidade de leite que ela produziu, o bebê não conseguiu sugar corretamente. Então, assim, aproveitem, né? Tudo passa muito rápido. Aqui é uma foto de uma mãe aqui da maternidade com um bebê, já tinha mais ou menos 2 meses de vida, ela encaminhou para a gente, né? Assim, com amamentação, livre demanda, né? O bebê sugando muito bem. E, assim, contem com a gente nesse momento especial. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Eu digo que o alojamento conjunto devia ser mais tempo, porque, assim, é onde a mãe, a família... aprende, né? Aprende, é tudo muito novo. Então, assim, suguem muito da gente. Nós estamos disponíveis 24 horas na maternidade. São profissionais capacitados. A gente tem equipe de técnico de enfermagem capacitado, enfermeira. Então, assim, chamem. Olha, eu estou com dúvida, me orienta. Ela orientou, mantenha a dúvida, certo? Para que vocês saiam aqui com a amamentação com sucesso. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Se não tem alguma coisa. Eu vou dar uma olhadinha aqui se tem alguma pergunta para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou disponível na maternidade de segunda a sexta-feira. Podem mandar e-mail algum e-mail para esse endereço que está na tela para vocês, curso@hportuguês, que a gente esclarece, tá certo? Eu estou vendo aqui muita... Que ótimo falar de mãe de gêmeos. É importante. Me perguntaram agora de manhã sobre trigêmeos. Trigêmeos a gente não consegue amamentar de uma vez só. O que a gente vai fazer? A gente vai ordenhar, o pai ou a mãe vai oferecer em casa. Aqui na maternidade, a gente tem a técnica do copinho. O que é a técnica do copinho, Mariane? A gente faz a ordenha e oferece o leite no copinho. Então, assim, o bebê... Pensem em você bebendo água, a gente pega o copinho, coloca exatamente na boca do bebê. Pense aqui, ó. Esse copinho, tá vendo? Eu vou sentar o bebê, isso é uma técnica que a enfermagem orienta, eu vou sentar o bebê e vou, ó, levemente inclinar o copo para a boca. Quando ele bota a língua, é impressionante, eles sugam exatamente. Aí você consegue que ele introduza todo o leitinho. A gente pode fazer isso com leite ordenhado? Pode fazer. Posso continuar em casa? Pode. Se eu sou treinada na maternidade e eu me sinto apta, capaz, eu posso oferecer. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa assim. Por favor, repete o procedimento que tem que fazer se o bebê estiver pegando errado. Leide. Ó, Leide, o que é que faz? Pedrinho tá sugando errado. Eu tô com o Pedrinho na posição tradicional, certo? Ó, barriga com barriga, certo? E aí eu vejo que Pedrinho tá só no meu bico, ele tá me machucando. Eu vou, dedo mindinho, auréola, aperto o bico do peito e tiro da boca de Pedrinho, certo? Aí depois, ele tá chorando horrores, que ele tá morrendo de fome, né? É o sinal que o bebê tá mostrando. Então eu vou, ó, mão em forma de C, trago o Pedrinho para mim, recosto, ó, boto, né, já tá com colostro na mama ou com leite. Quando ele abrir o bocão, eu vou, ó, introduzo a minha mama. Pronto. E aí eu repito esse dedinho sempre que eu sentir que ele tá com a pega incorreta, certo? O sucesso da amamentação, lembre-se sempre, é a pega correta. Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta aqui. Fique muito tranquila, Laís, viu? Não fique ansiosa, eu sei que isso é muito normal. Eu sempre digo que a amamentação é cada dia, é uma construção cada dia. Quando o seu bebê nascer, você vai aprendendo
certo? A ver o gosto dele, as manias, porque bebê tem mania, viu, gente? Não pense não, quando nasce, nasce cheio de mania, não sei, acho que nasce com um chip diferente, eu sempre digo isso. E Yolanda, se você sentir qualquer dúvida, se você acha que perdeu algum momento, acho que você chegou atrasada, não sei, eu não entendi direito aqui sua mensagem, mande um e-mail que a gente esclarece, não tem problema nenhum não, viu? Como faz para participar do grupo? Não, que não. Prontinho. Agora vocês vão continuar com a outra aula que eu falei no início, lembra? É a colega Carla Verina, que é chefe da ANEL, sobre os cuidados com RN. Tchau, gente. Obrigada, viu, pela participação de todos.
Pode testar? Já? Olá, bom dia, tudo bom? Eu sou Carla Verena, sou enfermeira-chefe da maternidade, né, da UTI neonatal da maternidade. Estou hoje aqui com vocês para falar sobre cuidados com o recém-nascido. Minha colega Mariane já falou sobre aleitamento, então é importante que nessa transição, né, a partir do momento que a gente tem um neném que passa um período no alojamento e vai para casa, aí quais são os cuidados que a gente tem, além do aleitamento, que é o que eu vou mostrar para vocês. Parece que é pouca coisa, mas é um momento que vocês precisam ter mais atenção, que é quando sai da maternidade e vai para casa. Então, o que foi que eu quis colocar para vocês? Quando a gente chega em casa, e agora, ó a imagem, então é cuidar do bebê e cuidar de todos os outros afazeres, né? Lavar roupa, não lavar, cozinhar o que comer, toda uma logística que tem que ter quando a gente chega em casa. E aí dá um desespero. E o que é importante? O que é importante nesse momento que a gente chega em casa é ter calma. A gente tem que ter calma, que tudo dá certo, sempre deu. Então, todos os pais, todas as famílias que chegam em casa com seu bebê novo, tem que ter calma, porque dá certo. Então, a gente chega em casa e é importante que a gente entenda que é um momento de atenção e reconhecimento. A gente tem que entender que quando a gente chega em casa com esse novo membro da família, a gente tem que se conectar a ele, tem que é um momento de reconhecimento, de entendimento, de aprendizado. Na maternidade, enquanto vocês estão internados, vocês têm todo o suporte da gente, mas quando a gente chega em casa, é um momento realmente de aflorar, né, de colocar para fora o instinto materno e o instinto paterno. E aí vem inúmeras dúvidas, inúmeros questionamentos, mas todos vocês são capazes de cuidar dos filhos de vocês, né? Então, o que é que eu quis colocar de início, né, falando de momentos comuns, normais, e depois eu vou falar do momento atual, que é relacionado à pandemia do Covid. Então, assim, em momento comum, sem ser em pandemia, a gente já tem que ter atenção com visitas, com os familiares. Então, a gente já orienta que não existam, que evitem receber visitas, que sejam bem sinceros e delicados com os familiares, né? E nesse momento de pandemia, a gente reforça, não é nenhuma contraindicação, a gente recomenda que não recebam visitas. Então, assim, em momentos comuns, vocês recebendo visitas, é bom sempre comunicar à família que não apareçam de surpresa, porque é um momento de adaptação de vocês, e às vezes uma visita inesperada desconstrói o que vocês estão fazendo naquele dia, né, de adaptação. Se chegar algum familiar em momento fora da pandemia, a gente orienta que evite que beije, que pegue nas mãozinhas, porque o que tem na pele do adulto, a pele do bebê é mais sensível e tem uma outra reação nele. O que é que eu coloco também? Conselhos e palpites, né? A gente vive num mundo completamente cheio de informações. Instagram, redes sociais, tem um monte. Então, são muitos palpites, são muitas informações, e temos os nossos palpites familiares, né? Então, meu tio cuidou do sobrinho dele, do filho dele assim. Eu fui cuidada por minha mãe dessa forma. Então, o que é importante? É desenvolver a percepção, né, de quem é o meu filho, dos sinais que ele demonstra para mim. Então, é o momento de selecionar o que serve ou que não serve para eu cuidar do meu bebê, e sempre com a orientação do pediatra. Chega um familiar em casa e o bebê está bem acomodadinho. O que é que a gente vai fazer? Manter ele acomodadinho. Nada de o familiar querer pegar, tirar do berço, para não tirar ele daquele seu momento de conforto, de reparo.
Outra coisa importante é momento de amamentação, que Mariane falou muito bem. Então, o momento de amamentação é um momento que você tem que ficar com o seu bebê. É um momento de ligação, de elo. Então, é um momento que você está ali com ele, se reconhecendo, de troca. Então, nada de ser atrapalhada. Então, o momento de amamentação é um momento de, por favor, não me incomode mesmo. É de você ficar ali com ele sozinha. Outra coisa importante é perfumes, maquiagens, né? Fumantes, que realmente é para a gente evitar receber visitas de fumantes. Em momentos normais. Eu estou falando relacionado a momentos normais fora da pandemia. Perfumes a gente tem que evitar, porque pode provocar alergia no bebê. Maquiagem, que seja muito leve, entendeu? E hipoalergênica. Por que eu falo leve e não digo que a gente não recomenda? Porque tem mamães, né, que hoje em dia elas querem se sentir bem e é bom, porque ter um bebê e cuidar do bebê é um momento que a gente se desliga um pouco da gente, se volta muito para o bebê, mas a gente tem que ir resgatando o que a gente é. Então é importante que a gente faça uso, mas faça um uso consciente e cuidadoso. Então, produtos adequados e em pequena quantidade, nada exagerado. Higiene. Higiene sempre foi recomendado. E agora, em pandemia, a gente triplica a recomendação, as orientações de higiene. Então, a gente reforça bastante a higiene das mãos, lavagem, cuidado com as roupas, desinfecção das superfícies, né, a limpeza das superfícies que utiliza. Então, a gente reforça que redobrem o cuidado com a higiene. Tirar fotos que a gente colocou, porque realmente fotos e imagens tem que ser com a permissão de vocês. E não vá se estiver doente. Então, antes da pandemia, não se recebe visita de ninguém que esteja apresentando qualquer sintomatologia, seja ela qual for. Gripe, diarreia, qualquer dorzinha, a gente evita de receber visita. E em pandemia, a gente orienta que não é para receber visita. Mas caso alguém queira, caso você tenha um familiar aqui que vai viajar e que vai passar 10 anos fora, vai para o Japão e não volte, você acha que é importante que ele veja o seu bebê nesse momento de pandemia, né, pelo Covid, a gente orienta que faça a visita, mas use máscara, né, fique no mínimo a 2 metros de distância do bebê, evite pegar nas superfícies da casa, nada de contato, nem com os papais, nem com o bebê, e que seja uma visita extremamente breve, só realmente para ver fisicamente o bebê e tchau, né? Só para ter esse acolhimento emocional mesmo, né? De visualizar o bebê. Mas a gente não indica. O ideal é que não receba visita nesse momento. Então tá, vamos lá, né? O que foi que eu escolhi? Basicamente, a gente está com o nosso bebê em casa e como é que a gente lida com ele? O que é que a gente vai fazer? Vai dar mama e vai ter cuidados de higiene. Então, basicamente isso. Então, parece que é fácil, que não é nada, mas não é não. Toma o tempo todo, né? Porque você tem que ficar à disposição do seu bebê, que ele vai estar se adaptando e você também a ele. Então, vai mamar de 1 em 1 hora, vai mamar de 2 em 2, vai mamar de 3 em 3, vai fazer cocô de hora em hora e você tem que estar atento para não assar. Então, a gente separou em aleitamento e os cuidados básicos que a gente tem com o bebê nesse momento de casa, que são curativo com coto umbilical, troca de fralda e banho. Então, são os 3 cuidados que a gente tem que ter com o bebê quando está em casa, né? E aí eu vou falar um pouquinho deles no decorrer. A gente começa falando do coto umbilical, as fases do coto. O coto, quando você sai da maternidade, ele já sai, o bebê nasce com ele assim, gelatinoso, né? E depois ele vai mumificando e cai. Então, o coto, ele passa por essas fases de gelatinoso, mumificação e queda. Geralmente, né, a queda do coto se dá entre 7 a 15 dias. Pode durar um pouquinho mais, Carla? Pode demorar um pouquinho mais.
Então, o que é que favorece, o que é que propicia essa queda? É você fazer a higiene do coto com frequência, né? Então, é essa higiene que vai fazer com que ele desidrate e ele caia e evite infecções. Quais são os materiais que a gente indica? Álcool 70 e as hastes flexíveis, né? Que são os cotonetes. Por que que a gente não utiliza o álcool absoluto? Né? O álcool absoluto ele tem menos água, então ele é mais volátil. E o álcool 70 tem mais água, então ele demora mais na superfície para evaporar e com isso ele tem uma ação bactericida maior. Então por isso que a gente indica o uso do álcool 70, porque ele é mais bactericida, entendeu? Então é o ideal para a gente utilizar, a gente não indica o uso do álcool absoluto. E com que frequência realizar? Como eu falei anteriormente, a cada troca de fralda. Então, o bebê trocou fralda, lembra lá, já deixa do ladinho onde tem fralda, cotonete e o álcool para fazer o curativo do coto. Agora a gente vai passar um vídeo, né, de como é que a gente faz o processo de curativo do coto. Quando a gente for fazer, né, acabou de trocar a fralda, a gente tem que fazer a higiene das mãos usando um pouco de álcool gel, ou você pode fazer também a lavagem das mãos na sua casa, certo? Por que que a gente faz isso? Porque a gente teve contato com as vejações, com o xixi do bebê, e a gente precisa, né, deixar a mão limpa para não contaminar o coto. Então eu vou calçar as luvas, tá? Em casa vocês não vão calçar, estou calçando por ser profissional. O importante é vocês estarem com a mão higienizada. Com uma mão eu seguro o coto e o outro com o cotonete seco, sem o álcool 70, eu vou começar a fazer a avaliação do que tem na base do coto do meu bebê, fazendo esse movimento circular na base, observando se tem alguma sujidade, presença de sangramento ou secreções deve ser comunicado ao pediatra, tá? O próximo cotonete eu vou utilizar com o álcool a 70, ok? Sempre vindo da base para cima. A mesma coisa faço do outro lado, base para cima. E por último, eu vou fazer a limpeza da presilha. Geralmente os bebês saem da maternidade sem o uso da presilha, tá? Eles vão fazer o uso sem a presilha. Após isso, deixa o coto sempre exposto. Você observa que a fraldinha está sempre abaixo do coto umbilical para que esse coto se mumifique ou cicatrize o mais rápido possível, tá? Voltou? Pronto, vocês viram aí, né, o vídeo de como é realizado o curativo do coto. Não tem mistério nenhum, é simples, né? O que é que a gente tem que ficar atento aos sinais de anormalidade? Doutora Irene, em uma das aulas, ela falou, né, sobre essa parte do que a gente tem que ficar atento em relação ao coto umbilical. E eu reforço que é o odor, a vermelhidão ou sangramento de média intensidade. Eu só queria fazer um parêntese em relação à vermelhidão, porque para a gente não confundir, tem que ser uma vermelhidão periumbilical na região em torno do umbigo, mais frequente, né, demorada, para a gente não confundir com a vermelhidão que às vezes no próprio fazer o curativo fica, né, daquele momento e que passa. Então, para a gente saber distinguir, e sangramento realmente que pode acontecer no momento da mumificação, a gente mobilizar o coto e ter algum sangramentozinho mais pequeno, que passa. O problema é se for de média a grande intensidade, se aquilo ali permanecer, for frequente, aí você tem que fazer contato com o pediatra, ok? Vamos agora para a troca de fraldas. Trocar fralda, né? O que é que a gente precisa para trocar fralda? A gente precisa de água morna, né? De algodão, sabão neutro, se for cocô, e a depender da quantidade, porque o sabão, ele é abrasivo, mesmo sendo neutro, então a gente tem que usar com cuidado, né? Eu sempre vou estar colocando o álcool 70 e o cotonete já para ir mostrando para vocês que tem que fazer
o curativo do coto e pomada para assadura, né? Ou pomada para prevenir a assadura. Vou passar agora um vídeo da troca de fralda para vocês também. A gente começa abrindo a fraldinha do nosso bebê, tendo cuidado de rolar as laterais para que não grude na pele do bebê. Aproveita, dá uma olhadinha no corpo do seu bebê, observa se tem presença de sangramento, né, ou de secreção. Caso apresente qualquer um desses sinais ou hiperemia, sempre comunicar ao pediatra do recém-nascido. A gente abre a fraldinha, avalia, né, o que o bebê fez e a gente começa a realizar a higiene, utilizando a nossa bola de algodão, bem umedecida com a água. E a gente começa higienizando primeiro a genitália do bebê, região inguinal, tendo cuidado com o menino de observar se tem sujidade, né, abaixo do períneo. Após a limpeza, vendo que tá limpinho essa parte, a gente vai virar nosso bebê, lateralizar, tá certo? Lateraliza o nosso bebezinho e começa a realizar a higiene sempre da região da genitália para o bumbum, nesse sentido. Uma vez limpa, a gente vai trocar a fraldinha suja pela fraldinha limpa. Sobre o uso do sabão, a gente só utiliza o sabão realmente se for extremamente necessário. Mesmo na presença de fezes, a gente pode utilizar apenas a água. Caso não consiga remover, né, deixar a pele do seu bebê limpa, a gente utiliza o sabão, mas com muito pouca quantidade, porque o sabão ele pode causar alteração na pele do bebê e com isso vir trazer lesões à pele do seu bebê. Agora a gente volta novamente à posição e vamos fechar a fraldinha, sempre tendo cuidado de deixar o coto umbilical sempre exposto, para que a gente possa avaliar e ao mesmo tempo que ele consiga cicatrizar ou mumificar, como a gente fala, o mais rápido possível. Bom, vocês viram aí a troca de fralda, né? Então, assim, o que é importante para a troca de fralda? Planejamento, porque a gente sempre pode ter alguma intercorrênciazinha durante a troca de fralda, né? Troca uma, daqui a pouco ele vai e faz xixi de novo, molha. Então, é sempre bom a gente já se programar para trocar a fralda. Põe todo o materialzinho do lado, sempre coloque uma fralda a mais e aí faça toda a troca, né? Com calma, com cuidado, né? Porque vocês vão aprender. No início é um pouquinho difícil, depois vocês vão pegando a prática e trocam de olhos fechados, né? A troca de fralda, ela tem que ocorrer, a gente orienta a cada 3 horas, ou quando tiver com muito xixi, muito cheia de xixi a fralda ou de cocô, né? Se o bebê acabou de mamar e tá com a fraldinha suja de cocô, a gente pede para que espere um pouco, não troque essa fralda de imediato, porque a gente vai deitar, vai lateralizar, vai levantar um pouquinho as pernas, e isso pode fazer com que ele regurgite, né, que ele broncoaspire, então não é o indicado. O indicado é a gente esperar um pouquinho e depois trocar, viu? O que foi que eu queria ressaltar do vídeo para vocês, né, que você vê que ela troca o bebezinho lateralizado, porque realmente é uma prática que a gente tem aqui no hospital, que é a melhor. A gente evita estar levantando muitas perninhas do bebê para não provocar essa compressão de estômago e pulmãozinho e dar um desconforto no bebê. Então, é bem melhor a gente fazer a troca de fralda com ele lateralizado. Então, isso é prática, vocês podem exercitar, porque a questão cultural é de que a gente eleve as perninhas mesmo e vai e faça a troca de fralda. Mas o mais confortável para o bebê é que a gente faça essa troca com ele mais lateralizado, tá certo? Outra coisa, quando a gente fechar as fraldinhas, quando a gente estiver com o bebê em casa, que ele está se alimentando direitinho, é ideal a gente sempre colocar a mãozinha por dentro da fralda para deixar um espaço, porque ele acaba de comer e cresce mais a barriguinha, para a gente não colocar a fralda muito apertada, tá bom?
Existe diferença de troca de fralda de menino e de menina? Existe, porque os sexos são diferentes. Um a gente vai ter o pênis, o outro a gente vai ter a vagina, a vulva, né? Então é diferente nisso, na forma de limpar as partes, mas o sentido é único. Menino ou menina, a gente sempre vai limpar da parte anterior, né, da parte da genitália para a parte do bumbum, nunca o inverso, porque a gente sempre tem que limpar da parte limpa para a parte suja, né? O menino, se tiver muito sujo de cocô, a gente pode estar limpando toda a parte da genitália e vendo se tem cocô na parte de dentro. Então, a gente escala um pouquinho o prepúcio para fazer a higiene, e na menina ter cuidado sempre de estar limpando entre os grandes lábios e pequenos lábios, tá certo? Para não ficar e não provocar infecção urinária. Então, a gente tem que ter bem cuidado para estar limpando essa área. O que é importante? A gente observar sinais de vermelhidão no bumbum, que pode ser uma dermatite, né? Então, a gente indica que, nesses casos, pode ser utilizada alguma pomada à base de óxido de zinco, mas sempre comente, e o seu pediatra também vai orientar, viu? Então, o cuidado que a gente tem que ter na troca de fralda é não deixar o bebê muito tempo com a fralda suja, nem de xixi, nem de cocô, porque isso é que faz com que ele asse, tá certo? Outro detalhe é, xixi, a gente não precisa usar sabão. A fralda de xixi, basta a gente molhar o algodãozinho com água morna sempre, porque nesse primeiro momento que o seu bebê vai estar em casa, a gente não vai colocar água fria, senão a gente vai fazer com que ele se assuste, chore e é desconfortável, viu? E em algumas fraldas de cocô é que a gente orienta que use o sabão, né? Porque o sabão é bom, tem que ser utilizado, mas tem que ser utilizado com critério, porque não deixar resíduo de sabão no bumbum, né, nem na genitália, porque ele é abrasivo, mesmo na composição neutra, ele tem um pH um pouquinho diferente, tenta se aproximar do mais próximo da pele, mas ele ainda pode assar. Então tem que usar o sabão e retirar todo o excesso do sabão. Agora a gente passou para a melhor parte, que é a do banho, né, que é a que a gente tem que ter maior habilidade, né? Então, assim, 80% dos bebês que chegam em casa na primeira semana que vão tomar banho, o que é que a gente espera? Então, vocês já esperem que ele vai chorar, porque é estranho, né? E o que é que a gente orienta que vocês façam para que o banho seja mais confortável para o bebê? Que a gente prepare um ambiente. Então, um ambiente para o banho tem que ser preparado, né? Então, vocês em casa vão ter a rotina do banho, ou vão sempre dar banho pela manhã, ou vão dar sempre banho pela tarde, então que isso seja rotineiro. Então, é pela manhã, sempre pela manhã, e aí você se organiza todo. Então, o ambiente tem que ser um ambiente que esteja em uma temperatura de 24 a 25 graus. Então, janelas fechadas, portas fechadas, para não ter corrente de ar, e evitar que entre ou saia gente nesse momento do banho, viu? A água tem que estar morna, né? Pronto. O que é que tem? Um detalhe. Usar água fervida e filtrada até a queda do coto. Isso culturalmente sempre foi colocado, mas é bom a gente lembrar que hoje, né, a gente tem que ver a água que a gente utiliza. Qual é a água que a gente tem na nossa casa? É uma água bem tratada? Ok. Então, não necessariamente precisa utilizar água filtrada e fervida, mas a gente tem que ter a garantia de que essa água, ela é tratada. Por que eu falo isso? Porque hoje tem muitas pessoas também que têm poço artesiano e podem estar utilizando a água de forma inadequada, porque essas águas de poço também têm que ser tratadas, tá certo? Para olhar a temperatura da água, hoje a gente tem inúmeros artifícios, tem termômetro, mas eu sempre indico que a gente pegue essa parte aqui, ó, interna do braço, que é mais sensível, e coloque na banheira. Nunca coloque o bebê de vocês na banheira sem antes verificar a temperatura da água. Isso é de extrema importância. Então, para a gente verificar se está muito quente ou se está muito fria.
Então, é de extrema importância que não coloque o bebê sem antes você experimentar, tá certo? E durante o processo de banho, durante todo o banho, você vai conversando com seu bebê para vocês se reconhecerem mais e ele vai se acalmando com a voz, tá certo? E no decorrer dos meses, né, o banho vai se tornar agradável, vai ser adorável, que eles vão brincar e vai chegar um momento que não vão querer sair da água, mas não é nessa fase inicial, tá certo? Uma coisa que eu queria colocar para vocês é em relação a adornos, né? A utilização de relógio, de anéis, unhas. Unhas a gente sempre tem que estar com as unhas aparadas quando a gente tem nosso bebê limpas. A gente deve evitar o uso de pulseiras, de relógios e de anéis, porque tudo isso propicia que a gente acumule sujeira nas reentrâncias desses objetos. Então, o ideal é que vocês não usem nenhum adorno, tá certo? Aqui eu não coloquei vídeo, né, do banho, porque senão ia ficar um pouco extenso, mas eu vou colocar o passo a passo e vou estar aberta para vocês tirarem as dúvidas, ok? Para o banho, a gente vai precisar de sabão líquido, neutro, né, da água, de algodão, de fralda, de cotonete, de álcool, né? E os materiais que você tem que ter em casa, né? Que é banheira, uma jarra para fazer o enxágue do bebê, coeiro, toalha de felpuda, uma toalha mais grossa, e uma toalha de fralda, que é a toalhinha maior, né? Mas aquele mesmo tecido da fralda, ok? O conjuntinho de roupas e pomada para assadura. Isso tudo já tem que estar disposto para que o banho seja rápido. Nessa primeira fase em casa, o banho não é divertimento. O banho é para ser rápido, porque a água esfria e fica mais desconfortável ainda para o bebê, ok? Então, assim, a gente coloca tudo disposto, né? Na bancada, na cama, onde for melhor para vocês. Tira toda a roupinha do bebê. Se ele tiver com a fralda suja de cocô ou de xixi, a gente já troca, já faz a higiene dessa parte da genitália para não colocar ele dentro da banheira de bumbum sujo, viu? Vamos partir para a higiene do rostinho, né? Quando a gente tira a roupinha do bebê, a gente já enrola ele com esse coeirinho, que é um dos que a gente cita que tem que ter. Faz um charutinho, que eu vou mostrar no final como é que faz, viu? E aí a gente parte para a higiene do rosto, antes de colocar o bebê na banheira. Então, a higiene do rosto, eu trouxe até um bonequinho aqui, para mostrar para vocês, porque na imagem não está muito nítido. Então, só para mostrar para vocês como é que a gente faz a higiene ocular do bebê, a higiene do rostinho, ok? A gente pega a água, o cotonete e a aguinha morna, e vai fazer a higiene do olhinho do bebê, no sentido de dentro para fora, tirou a sujeira, vira ao lado do algodão úmido com a aguinha morna e faz de novo de dentro para fora. Tá sujo? Tá. Pego outro algodão e faço a mesma coisa. Nunca utilizar o mesmo lado, porque a sujeira que a gente está tirando, a gente está trazendo de volta para o mesmo olho. Trocou de olho, a gente pega um outro algodão e passa de dentro para fora, vira, passa de novo de dentro para fora, ok? Isso tudo antes de botar o bebê na banheira. O rostinho, a mesma coisa. Pega o algodão úmido e a gente limpa todo o rostinho do bebê para desengordurar, tá certo? Porque a gente não vai pegar água e jogar no rostinho do bebê, né? Como a gente faz adulta. A gente tem que fazer toda a limpeza do rostinho antes de colocar na banheira. A higiene oral, o que é que a gente indica? Que vocês peguem uma toalha de fralda limpa, enrole no dedinho e molhe com água filtrada e fervida e limpe toda a cavidade oral do bebê, principalmente a língua, ok? Para a gente não ter acúmulo de leite, não propiciar a proliferação de fungo e dar a chamada monilíase, né? Que é aquele sapião, a boquinha fica toda, a linguinha fica toda branca e incomoda. Então, a higiene oral, ela tem que ser feita no mínimo 3 vezes ao dia e mais afastada da mamada, para a gente também não provocar
que o bebê regurgite, tá certo? Depois que a gente faz essa higiene no bebê, ele enroladinho no coeiro, como tá aqui nessa imagem, a gente coloca ele dentro da banheira e vai tirando o coeiro e dando banho. Aí você já vai estar com seu algodão, o sabão já disposto e colocado e vai fazer toda a higiene do corpinho do bebê, tá certo? Após a higiene, né, feita com sabão, a gente vai fazer um enxágue, que é esse daqui, ó. A gente separa uma jarra, já tirou todo o coeiro, porque já ensaboou ele todo, e faz o enxágue com a jarra, tá ok? Tira o bebê da banheira e coloca na toalha de fralda. Enxuga o bebê, começando a enxugar da cabeça, tá vendo aqui, ó, nessa imagem? A gente sempre enxuga da cabeça e vai descendo para o corpinho. Coloca a fralda e tira essa toalha de fralda molhada e deixa o bebê só na toalha felpuda, porque é uma toalha seca. E aí ele não vai perder mais calor, tá certo? Aí troca a roupinha, veste e fica pronta aí o pacotinho de amor de vocês. Não é não? Uma coisa importante que eu tenho que falar para vocês é, na hora de dar banho, que a gente vira o bebê, né? Ele tá assim, a gente tá dando banho assim, não sei se tá dando para vocês verem, né? João tá aqui, aí eu tô dando banho, né? Nele. Eu vou virar ele de lado, né? O que é importante que eu coloco aqui para vocês é o cuidado com a cabeça do bebê, para a gente não pegar o bebê e acabar fazendo isso, ó, que a gente acaba atrapalhando a respiração dele aqui. Então, é importante que a gente sempre tente apoiar o queixinho dele na nossa mão para a gente ter uma via aérea mais liberada, viu? E não dar desconforto na hora de respirar, tá? Com o tempo, vocês vão adquirindo mais destreza e o banho vai ficando mais fácil, tá certo? Aqui tem as ilustrações de como a gente faz o coeirinho, né? O enrolamento, o charutinho. Então, a gente pega o coeiro, né, em forma de losango e vai botando a parte direita, vira para a parte esquerda, a parte inferior a gente bota para cima, como tá aqui, ó, vira aqui, aí a parte inferior a gente coloca para cima e a parte esquerda a gente vira para a direita, e aí faz o charutinho. A gente também orienta e pede para ter atenção na hora de cortar as unhas, né? Porque a unha do bebê, ela é bem, não é ainda tão forte e às vezes tem uma pelezinha embaixo, então para a gente não acabar cortando o dedinho do bebê, viu? E banho de ofurô, que eu sei que vocês recebem um monte de informação e realmente ele pode ser dado, entendeu? Só é você adquirir, pegar realmente o baldezinho de ofurô, que é um banho extremamente relaxante. E vem o prêmio, né? Depois de todo esse cuidado, vem assim essa carinha de relaxamento, né? Depois de mamar, depois de tomar o banho, o prêmio é esse. E assim a gente finaliza o nosso curso de paz, né? É algo novo, né? Foi uma semana inteira de aulas, 1 hora. Essas aulas, esse curso de paz, eles vão acontecer mensalmente. Então, todo mês nós teremos o curso. A gente pede para vocês ficarem ligados nas redes sociais, né? No site do Hospital Português e no Instagram, porque sempre vai estar colocando a abertura das inscrições. Vocês que assistiram, vocês passem para os outros colegas, as outras futuras mamães, para que se atentem à chamada nas redes sociais. A inscrição é feita pelo Simpa. E a gente queria agradecer aos apoiadores que vocês viram aí que foi passando, né, ao longo de todas as apresentações dos nossos apoiadores. E estamos aqui à disposição, a Maternidade Santa Maria, a UTI Neonatal, para receber vocês, para tirar dúvidas. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente através do e-mail curso@hportugues.com.br, que eu vou responder, Mariane vai responder, doutora Irene vai responder, doutor Leomar vai responder, cada um vai responder a pergunta que for direcionada a cada área. E a gente está aqui à disposição. Sejam bem-vindos. Posso te fazer algumas perguntas aqui? Pode. Cada pergunta, desculpa,
Milena pergunta para você falar um pouco da lavagem dos cabelos. Dos cabelos do bebê? Pronto. Como é que é a lavagem do cabelo? E realmente eu não falei. A lavagem da cabecinha do bebê, né, que às vezes tem cabelo e não tem cabelo, é antes de colocar ele na banheira. Eu não sei se eu consigo, vou voltar aqui. Aqui. Pronto. Aqui, ó, eu não falei, mas tem a imagem aqui. A gente tem que tampar o ouvidinho, ele enroladinho no coeiro. A gente tampa o ouvidinho, apoia o bebê e aí pega o algodão com um sabãozinho úmido, né, molhado, e aí em movimentos circulares a gente vai lavando toda a cabecinha do bebê, né? Lembrando sempre de tampar os ouvidinhos com o dedo polegar e o dedo médio, viu? Para que não caia água, porque a gente faz um enxágue. Então a gente lava a cabecinha do bebê e aí com a jarra disposta com água limpa, que a gente já deixa reservada, a gente pega, não é a jarra aqui, mas eu vou simular, a gente pega, joga água e faz todo o enxágue da cabecinha do bebê, ele só com a parte da cabeça para a banheira, tá certo? E aí depois tira, pega o bebê e coloca ele na banheira. O mesmo sabonete, não muda. O sabonete utilizado hoje é o mesmo sabonete para a cabeça e para o corpo. A gente não tem diferença, vocês podem usar o mesmo. Claro que tem sabonetes que tem o shampoozinho e o sabão do corpo, mas tem algumas marcas que você já encontra que é da cabeça aos pés. Eu aconselho que nesse momento, nesse primeiro momento de adaptação, a gente tem que ser mais simples, né? Fazer com que o banho seja mais rápido. Então, nesse primeiro momento, embora ser mais práticos, pega um que já vai da cabeça aos pés e aí a gente já faz uma coisa só. Com o tempo, com a destreza e com o banho se tornando mais agradável para o bebê, aí a gente demora mais, que aí a gente tem o shampoo e o sabonete do corpo. São duas perguntas que falam sobre a mesma coisa. A limpeza da boca deve sempre fazer em cada mamada ou só no momento do banho e pedir para você mostrar de novo? Não. A higiene oral, a gente indica no mínimo 3 vezes ao dia. Depende também, se você vê que tem muita sujeira na boquinha, você tem total respaldo de fazer a higiene. Mas a gente indica no mínimo 3 vezes. E mais afastado da mamada. Não é indicado a gente fazer logo após a mamada, porque senão a gente pode fazer reflexo nele, porque a gente limpa a linguinha. Se a gente chegar muito no fundo da linguinha, a gente pode provocar o vômito, né? Que ele regurgite. Então, o ideal é que seja um pouco mais afastado da mamada. Não deixe muito tempo, mas mais afastado. Uns 30 minutinhos, 40 minutinhos, para não fazer logo após a mamada. Tá certo? E sempre com a fraldinha limpa ou uma gaze com água filtrada e fervida. Você enrola no dedinho e vai passando na boca toda. Bochecha e língua. E gengiva também, é higiene oral completa, tá certo? A higiene do corpo é feita toda vez que troca a fralda? Todas as vezes que troca a fralda. É de extrema importância que a gente faça a higiene do corpo todas as vezes que troca a fralda, porque é isso que vai fazer com que o coto caia mais rápido e evite infecção também do coto. Limpar a base. Limpar bem a base e todo o corpo do coto, porque às vezes a gente só limpa a base e esquece de limpar toda a parte superior do coto, porque é o álcool que vai fazer com que ele desidrate. Então a gente tem que passar álcool desde a parte da base. Eu vou voltar aqui. Dá tempo? Não, não pode ter medo, não. Não. Pronto. Medo, a gente vai ter medo de pegar no bebê, porque realmente qualquer estímulo que a gente faça nele é estímulo de conhecimento, ele não sabe. Então, assim, ele vai reagir, né? Então, a gente tem que ter o toque leve, mas um toque firme. Né? O que é que eu falo para as mães? A gente tem que pegar no nosso bebê com segurança. Quando a gente, não é apertar, mas quando a gente toca nele com segurança, é o ideal. Ele vai se sentir seguro, não vai ser desconfortável.
Aqui, o que é que eu vou mostrar aqui para vocês? Ó. A gente tem que passar o algodão, o cotonete, nessa parte da base, em toda a extensão do coto, viu? E tem que passar realmente para que limpe. O cotonete, ele tem que sair limpo. Ele não pode sair amareladinho. Se ele tiver com qualquer sujidade, amareladinho ou vermelhinho, a gente tem que limpar até que pare. Vermelhinho, eu vou só fazer uma ressalva. Se estiver sangrando, quanto mais a gente passar o álcool, o cotonete com álcool, mais a gente vai tirar a barreira que faz a contenção do sangramento. Então, assim, se sangrar, o ideal é que a gente não faça nenhuma fricção em cima, que a gente faça o estancamento. A gente coloque o cotonetezinho ou o que for paradinho para que não arranque a camadinha, né, a crostinha, para que não sangre de novo. Existe ordem entre a troca e a pureza do coto? O que é que faz primeiro? O que é que a gente faz primeiro? A gente faz primeiro a higiene do coto. Se a gente fizer primeiro a troca da fralda, a gente tem que lavar as mãos e depois fazer a higiene do coto. A gente nunca deve fazer a higiene do coto sem antes lavar as mãos. Então, independente da ordem, se você trocar a fralda primeiro, você vai ter que lavar as mãos para fazer a higiene do coto. E se você for trocar, fazer o curativo do coto, você também vai ter que lavar as mãos antes. Então, a ordem não interfere muito, mas pela praticidade, é melhor você ir do coto, que está mais limpo, né, para depois fazer a troca da fralda. Tem um ponto que eu não falei para vocês, a troca na madrugada. Na madrugada é o momento em que vocês têm que evitar brincadeiras, que eu ia colocar para vocês, e acabei não colocando. Mas assim, ó, a gente tem que evitar brincadeiras em conversas durante a troca da madrugada e tentar controlar a luz, porque o bebê, a gente tem que colocar a rotina para eles e eles têm que entender que na madrugada é momento de dormir e não momento de despertar. Então, só para vocês ficarem atentos nesse momento. Eu sei que a gente quer curtir bastante, mas a gente tem que começar a adotar medidas para que eles entrem na rotina da casa. Quantidade de banhos, começa aqui. Então, o RN no verão, qual o melhor horário para dar e quantos banhos você pode dar à noite? O melhor horário para dar depende muito, é muito pessoal, né? Eu, com o meu filho, eu gostava de dar banho de manhã, porque eu dava com mais tranquilidade e, querendo ou não, a temperatura à tarde para a noite tende a cair. Então, à tarde passa a ficar um pouco mais frio para a noite. Então, de manhã, a gente tem um ambiente mais aquecido, né? À tardezinha para a noite já é um ambiente mais frio. Eu indico que vocês deem banho pela manhã, né? Mas vai que não deu para dar banho pela manhã. Aí pode ser dado pela tarde. Evitar dar banho à noite. À noite é um momento que não é legal, porque às vezes faz mais frio à noite. Então, que vocês façam isso pela manhã ou, no máximo, pela tarde. E quantas vezes, assim, inicialmente a gente indica um banho por dia, né? Nessa primeira fase, primeira semana, 15 dias, né? Agora, o banho depende o bebê fez um cocô enorme e aí vai precisar de outro banho, vocês podem dar outro banho. Se for no período de calor, vocês têm que observar se realmente o bebê está necessitando desse banho. Porque a gente tem a cultura de dar banho, né? A gente vive num ambiente mais tropical e tal. Mas, assim, a gente tem que ter cuidado com a pele. A pele do bebê é sensível, como a nossa também, né? E quanto mais banho e utilização de sabão, mais desgaste da pele propiciar para aparecimento de outras dermatites. Então, o banho é uma vez nessa fase inicial e, se for necessário, vocês dão mais de uma vez. Só para a gente encerrar, tem uma pergunta que já teve outra também, falando sobre a questão do coelho. Coloca ele enrolado no coelho dentro da banheira? Isso. O banho que a gente faz aqui na maternidade Santa Maria, na UTI neonatal, é o banho enrolado. Então, o bebê, por que esse enrolamento? Não é porque é bonitinho, não. O enrolamento, ele faz com que o bebê tenha o contato com a água com mais conforto. Ele enroladinho, ele não fica solto se batendo na banheira. Então, a gente pega o bebê enrolado dentro da banheira e vai tirando o coeiro e ensaboando as partes.
dele, e ele se sente mais seguro com esse enrolamento. É o chamado banho humanizado, que é esse banho com enrolamento. Então, vocês, por isso que a gente pede para deixar aqui nos materiais, eu vou voltar aqui para vocês. Que a gente... Do apoio também, do apoio da banheira. Isso. Que a gente fala aqui de usar toalha felpuda e toalha de fralda e o coeiro. O coeiro é justamente para fazer esse enrolamento, para colocar ele dentro da banheira. Vocês fazendo esse teste, vocês vão ver que o banho ele vai ser mais, vai ter menos choro, né? Vai ser mais confortável. E aqui no final tem esse apoiozinho aqui, ó, para quem não se sente muito seguro em segurar o bebê, né? Assim, porque às vezes escorrega, tem medo, a gente tem esse apoiozinho que vende em lojas de artigos para bebê, né? Para gestantes, que a gente põe na banheira e ele segura. Isso não quer dizer que a gente vai deixar o bebê solto, a gente sempre tem que segurar, mas é só um apoio para que a gente não encha demais a banheira e acabe abaixando, entendeu? E encobrindo o bebê com água. É mais um artigo de segurança e conforto. Tem mais perguntas? As perguntas que vierem, vocês podem mandar por e-mail e a gente responde, tá bom? Obrigada e bom dia a todos.